Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, onde falaremos hoje do São Paulo Futebol Clube com todas as últimas novidades e notícias que tem no tricolor paulista para nós discutirmos. Eu quero te atualizar de algumas coisas muito. Hoje tem coisa muito interessante do São Paulo que finalmente ele monta um time onde os jogadores, eles são jogadores de seleção dos seus países ou até mesmo seleção brasileira. É isso aí. Top, né? Pensar assim, o São Paulo vai mandar um monte de cara pra seleção, vai ter data FIFA agora, daqui a pouco. E aí o São Paulo manda um monte, mas, não tem problema também. Acho que é ideal, é importantíssimo. Se o São Paulo hoje solta uns jogadores aí, ele perde alguns titulares, inclusive, que vão para a seleção. Então, eu acho que é uma coisa que pode ser um problema, mas com a data FIFA, futebol parado, tá? O negócio é muito bacana e um time engrandece tendo jogadores de seleção. Falar também de negociações que estão rolando no São Paulo, as movimentações de mercado e tudo que tem para discutirmos de São Paulo Futebol Clube pra já. Vamos junto então nessa jornadinha aqui. Chega nesse like aí para dar essa moral no vídeo, um likeinho engrandecendo o vídeo aí, ó. Dá uma força também, tá ligado? Aí fica bom. E se inscreva aqui no canal. Faça parte dessa família que só cresce. Vem comigo aí, tamo junto. Valeu, meu povo. Valeu mesmo. Ó, deixa eu contar uma coisa aqui que é novidade pura, plena e de agora. Existe um lateral esquerdo no São Paulo chamado Nicolas, que é um cara da equipe de base que já foi colocado no time profissional, onde... Lembra que o Crespo tinha 412 desfalques no último jogo? E aí o São Paulo levou... Antes da Libertadores, né? Aí o São Paulo levou um monte de jogadores aleatórios ali, caras como Igão, Isaac, Nicolas. Você fala, quem são, né? Quem são esses cabras aí? São todos da equipe de base do São Paulo. Então eles estão pedindo passagem, como o goleiro Yang, que tá tentando ali a sua trajetória. O Yang, lógico, tem uma dificuldade maior, né? Alguns jogadores aí nas zagas, como é que é pra um zagueiro agora? Acabou de contratar o Tolói e já tem Arboleda, Ferrarese e Alan Franco e também o Sabino com o Tolói. Zagueiro, olhe lá, você vai conseguir jogar. Mas o Nicolas, ele é um lateral esquerdo. E o que está acontecendo com a lateral esquerda do São Paulo? Olha a oportunidade que bate a porta deste rapazinho aí. O Wendel é um jogador nosso, bom de bola, que aí está voltando de contusão agora, tá? Ele e o Arboleda voltando de contusão agora, não voltaram ainda, a lateral esquerda tem uma vaga sobrando. O Enzo Dias, ele joga hoje como titular. Mas o São Paulo, que tenta rodar o elenco muitas vezes, ou até mesmo quando o cara cansa no segundo tempo, tem que entrar algum jogador, o Patrick Lanza, que é o único disponível além do Enzo Dias, não está dando conta do recado. E aí o Nicolas agora ganha essa chance de conseguir tentar desbancar ali o jogador Patrick Lanza. Se você achar que isso é difícil, lembre-se que o Henrique Carmo acaba de pegar a vaga que estava sendo do Tapia. O Tapia estava entrando antes do Lucas Ferreira, lembra? Aí do nada o Crespo para de colocar o Lucas Ferreira, coloca o Tapia e agora ele começa a colocar o Henrique Carmo e o Tapia fica meio de escanteio. Então se pensar que na esquerda o Nicolas pode ter uma chance já para amanhã, sim pode. O jogo com o Atlético Mineiro vai ter Enzo Dias como lateral titular, a menos que dê algum problema com ele nas últimas horas aí. Mas, no segundo tempo, é muito possível que o Crespo tire o Enzo Dias e coloque o Nicolas. O que acontece é, o Crespo ele tem uma exigência física desses jogadores muito grande. Isso aí não é segredo pra ninguém. O Crespo sempre cobrou demais dos caras. Lembra que na primeira passagem, muitos jogadores saem machucados e tal? E o Crespo chega agora e ele fala: todos aqui sabem do meu nível de exigência. Eu não sei dizer se, por exemplo, aí o Wendel machucou porque o Crespo forçou a barra demais e o Wendel não estava pronto. Não acho que seja isso. Acho que o Crespo tem esse radar aí. A galera do departamento médico conduz com o Crespo esse tipo de assunto. Acho que o Wendel foi uma fatalidade, mas nada muda o fato de que o Enzo Dias tem cansado no segundo tempo. Então, quando o Enzo esboçar um cansaço, colocar o Nicolas já pode acontecer amanhã. Olha que top essa oportunidade para esse lateral esquerdo da base, que é um lateral bastante promissor. Acho muito legal a ideia, viu? E por falar em jogadores de seleção, deixa eu contar uma coisa aqui muito legal. O São Paulo tem agora o Tapia, que vai ser convocado para a seleção do Chile. Ele já tem costumeiramente o Ferrarese, né, convocado para a seleção da Venezuela, e ele tem também o Bobadilla convocado para a seleção do Paraguai. E isso porque o Arboleda, ele também era titular absoluto do Equador. Ele deu uma mancada lá, os caras cortaram ele da seleção. Acho até que volta ainda, mas os caras cortaram ele da seleção. Então, só aqui são três que sempre vão, né? Ferrarese, Bobadilla e também qual que foi o outro que eu falei?
Ferrarese e Bobadilha. Agora tem o Tapia, né? Esses caras estão sempre indo. Agora, na seleção brasileira, nós mandamos o Rafael recentemente, né? O Lucas Moura, acho que em breve vai voltar aí pra seleção, mas por enquanto não. Quem vai pra seleção agora é o Marcos Antônio. Ele está numa pré-lista do Ancelotti, já é uma seleção, né? Aí mesmo sendo convocado ou não, ele está numa pré-lista, já é um jogador de seleção, um cara que está no radar da seleção brasileira. E aí, o que pega? Se o Marcos Antônio for, nós temos uma dupla de volantes hoje, que é uma dupla de seleção. É uma dupla que vai, Bobadilha e o Marcos Antônio vão pra seleção. E amanhã? Esses caras não vão ser vendidos? Eu acho que vão. Acho que vão mesmo. Fim do ano, pra mim, não vira o ano no São Paulo. Mas ainda assim, são jogadores legais demais de você ter tanto em campo, quanto convocados merecem demais. O São Paulo monta um time muito bacana, muito bom mesmo. Caras como Caleri, como Lucas Moura, como Alan Franco, não estão indo para a seleção por conta de... Tirando contusões, vamos pensar todos no auge. Lucas no auge, Caleri no auge, Alan Franco no auge, Arboleda no auge. Não vão para a seleção porque os países já têm outros jogadores, mas eles são jogadores de nível alto, né? Então o São Paulo realmente montou um timaço e eu acho que isso daqui é muito bacana, especialmente falando em Marcos Antônio, né? Porque uma coisa, com todo respeito agora ao Paraguai, não acho, sinceramente, que o Paraguai tenha tanto jogador bom de bola como é o caso do Brasil. O Brasil, a concorrência é muito maior, é muito mais jogador. Isso aí é histórico também, não tô... O Paraguai, Bobadilha lá, maravilhoso. Agora, ir para a seleção do Paraguai, ir para a seleção da Venezuela, como é o caso do Ferrarese, é mais simples do que você ir para a seleção brasileira, né? Bola no pé os caras têm. Agora, e o espaço? O Marcos Antônio indo para a seleção brasileira, ele se mostra um jogadoraço. E desde que o Crespo chegou, nós tivemos alguns destaques aí. Um deles é o Luciano, claramente. Tivemos aí, talvez, aí o Alan Franco Arboleda. Tivemos o Ferrarese, que brilhou bem. Rafael, top. O Wendel começou a esboçar um jogo ali, machucou uma pena, mas o Marcos Antônio, ele tem jogado muita bola. O Bobadilha também, mas o Marcos Antônio, ele tem jogado, sido o motor do São Paulo. Ele vai pra lá, vem pra cá, e ele não tem um futebol que ele fica indo e voltando de maneira improdutiva. Ah, tudo bem, ele foi lá e beleza. Não, não, não. Ele, quando vai pro ataque, ele costuma dar assistência. O chute dele é o pé murcho. Ele lembra do Renato Pé Murcho? O pezinho frouxo de chutar pro gol? E o Marcos Antônio, ele não tem chute. O chute dele é muito fraco, muito mesmo. O do Bobadilha vai bem. Bobadilha, talvez depois do Luciano, seja o chute mais forte que o São Paulo. Luiz Gustavo, Luciano e Bobadilha. E Pablo Maia. São os caras mais fortes pra chutar pro gol no São Paulo. O Marcos Antônio não tem o chute. O chute dele é fraquíssimo. Só que ele compensa, correndo mais que todo mundo, indo lá na frente e dando assistências muito boas. Melhores que a do Luiz Gustavo, melhores que a do Bobadilha. Só que quando ele volta igual uma máquina, correndo demais também. E quando ele chega lá atrás, ele evitou gols recentemente. Se transformou num jogador gigantesco e merece mesmo essa vaga de seleção. Compramos um craque, hein? Esse cara aí é craque. De segundo volante, tá de brincadeira. Ninguém aí tá jogando mais que ele, não. Ah, tem o cara do Flamengo lá. É o nosso que é melhor, sim. É ou não é? É. Meus amigos, o Tolói bidou. O que é bidar? Do verbo bidar. Não tem verbo bidar, né? Não existe isso aí. Mas ele entrou no bid. Falam bidou agora, que é quando ele foi registrado e está apto a jogar. Informações já adiantam que o Tolói pode jogar já contra o Atlético Mineiro lá em Minas amanhã às 20h30, 18h, amanhã à tarde. Depois eu falo do horário do jogo. Eu falo agora, vai. O jogo do São Paulo Atlético Mineiro. Mas aí o Tolói, ele pode ir jogar. Eu não sei se ele vai, eu não sei se o Crespo vai chegar a colocar o Tolói pra jogar. O jogo é amanhã às 20h30. Com o São Paulo Atlético Mineiro, não, é aqui. O jogo é aqui em São Paulo. O jogo é em São Paulo com o Atlético Mineiro, tá doido. É em São Paulo. E aí o São Paulo pega o Atlético Mineiro e o Tolói pode jogar já. Então, pensar que o Tolói já pode jogar é uma coisa bacana. O que eu acho muito legal é que o Atlético Mineiro, ele muito provavelmente vai colocar o time reserva. Colocando o time reserva pra jogar, aí o São Paulo tem a chance de detonar, né? Você pensa no São Paulo aí, pegando o Atlético Mineiro reserva.
e jogando para ganhar, aí nós temos tudo para voltar com a classificação. Com os 3 pontos contra o Atlético Mineiro, acho muito importante o São Paulo ganhar esse jogo aí do Atlético para somar os pontos e fazer do São Paulo um time perto da vaga da Libertadores lá no Brasileirão. Isso é importante para mim. Ganhar a vaga da Libertadores de novo. Mesmo que o São Paulo esteja nas quartas de final, é importante ele estar já classificado também, caso ele perca uma semi. Aí se não vai para a Libertadores ano que vem, é importantíssimo. O São Paulo já ganhou, só para você ter uma ideia, mais de 40 milhões de reais por estar na Libertadores. E isso é top, né não? Eu acho isso muito gigante, muito bacana. Então assim, chegamos nas quartas, a fase de classificação é muito fácil. No começo, classificou na fase de grupos, ganhou um jogo de um Nacional do Uruguai, Atlético Nacional da Colômbia, não sei o que, América de não sei aonde, se classifica, você ganha 40 milhões já nas quartas de final. Temos que fazer isso todos os anos. E dá pra ganhar uma Libertadores. Como é que você ganha? Estando lá, né? Acho muito válido jogar sério o Brasileirão. E agora, fora da Copa do Brasil, a Libertadores vai ter agora lá para setembro, 18 de setembro e tal. É muito longe. Agora é focar só no brasileiro e somar o máximo de ponto possível, principalmente porque nossos adversários diretos estarão jogando agora a Copa do Brasil na semana que nós não vamos. O Atlético Mineiro vem reserva contra o São Paulo porque quarta-feira eles têm o Cruzeiro na Copa do Brasil e o Cruzeiro tá melhor que eles ultimamente. Olha que vantagem que nós temos, né não? E ó, deixa eu falar uma coisa aqui. O Fortaleza está mandando embora agora o Emiliano Martinez. Lembra que o São Paulo, ele teve uma oportunidade aí de trazer esse Emiliano Martinez, fez uma proposta, perdeu a queda de braço pro Fortaleza. Agora o Fortaleza está dispensando o cara. Vai deixar o cara afastado, não quer mais o jogador. A mesma coisa que aconteceu com o Paul Fernandes. Os caras, eles também fizeram uma queda de braço com o São Paulo, e aí do nada eles pegaram lá o Paul Fernandes, e o Paul Fernandes não entregou nada e foi mandado embora até na época que era o Vojvoda, o técnico ainda do Fortaleza. Então os caras estão entrando numa queda de braço com o São Paulo e estão levando aí a coisa para um lado bem... Fizeram com o Marinho também, o São Paulo fez proposta, e eles optaram por levar. E o que acontece? O São Paulo, quando não conseguiu trazer um cara igual o Marinho, ele trouxe o Lucas Moura. Então eu acho que aí ficou muito top. O São Paulo, ele perde alguns jogadores para alguns times por aí que a gente na hora fica incomodado, né? Caramba, perdemos o fulano e tal. Por exemplo, o Paul Fernandes. Por exemplo, esse Emiliano Martinez. O Emiliano Martinez, eu acho que ele jogava... Eu não vou lembrar agora se é América Mineiro. Acho que era América Mineiro. Jogava aquele Mastriani e Emiliano Martinez, né? E o São Paulo teve interesse nos dois. Isso que eu acho interessante. O Mastriani e o São Paulo teve interesse, mas o Emiliano Martinez, o São Paulo, salvo engano, ele chegou a fazer até proposta formal. E aí o Fortaleza levou o Emiliano Martinez, eu não lembro para qual time foi, o Mastriani. Eu lembro que ele apareceu no Atlético Paranaense. E aí ele caiu pra Série B. Quando ele aparece no Atlético Paranaense, ele tava na Série A ainda. Não lembro se ele foi direto pro Atlético Paranaense. Pode ter tido uma passagem pra um outro time, pouco importa. Mas o Mastriani, que o São Paulo tentou ali muito, queria, poderia trazer, era de interesse de grande parte da torcida, ele acaba hoje indo pro Atlético Paranaense e caindo pra Série B, cara. Então olha aí, ó. Emiliano Martinez, dispensado do Fortaleza. Mastriani caiu para a Série B com o Atlético Paranaense. E nós, convenhamos, né? Não temos ali, o Caleri tá machucado, o que é um problema, e o André Silva é um jogador interessante, acho que até melhor do que o Mastriani. Mas quando nós temos um cara igual o Rian Francisco, pedindo passagem, um cara querendo jogar bola pelo seu time, pelo meu, você olha pro Mastriani, né? Aí olha também pro Bobadilha e pra esse Emiliano Martinez. Bobadilha, seleção paraguaia. Rian Francisco, um craque das multidões. Nós poderíamos hoje não termos lançado nem o Rian Francisco e nem tampouco o Bobadilha pro futebol. Estarem amargando o banco, porque um dia alguém decidiu comprar aí do nada um Emiliano Martinez e também um Mastriani. Complicado pensar desse jeito aí, né não? Mas tudo bem, vamos pra cima, vamos ver no que vai dar essa história. Acho interessante que o São Paulo agora montou um timaço e a grande maioria da seleção. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!